Capítulo 8. Sorver. Verbo: beber lentamente, dar um longo gole. Descobri que quando um cavalheiro fica de mau humor, com frequência, o melhor antídoto é convidá-lo a sorver uma xícara de chá. Dicionário Pessoal de Caroline Trent. Flores recém-colhidas estavam espalhadas pelo chão. Um vaso de valor incalculável jazia ao lado delas, mas felizmente não quebrara. E havia uma mancha úmida encharcando o tapete, muito novo e muito caro de Blake. Eu só queria sentir o cheiro delas, disse Caroline de sua posição no chão. Era para você ficar quieta, gritou Blake. Sim, eu sei, mas. Sem mas, bradou ele, e abaixou-se para ver se o tornozelo dela não estava torcido de alguma maneira terrível. Não precisava gritar. Vou gritar se eu. Blake parou, pigarreou e continuou a falar com a voz controlada. Vou gritar se eu quiser, maldição. E vou falar desse jeito se eu quiser. E se eu quiser sussurrar, já entendi. Devo lembrar-lhe que esta é a minha casa e que eu posso fazer o que quiser. Não é necessário, respondeu Caroline em tom afável. A simpatia e o tom submisso dela o irritaram. Senhorita Trent, você vai permanecer aqui? Estou extremamente grata por me deixar ficar, anunciou ela. Não importa sua gratidão. De qualquer modo, fico feliz em expressá-la. Blake cerrou o maxilar. Precisamos estabelecer algumas regras. Ora, sim, é claro, o mundo precisa de algumas regras. Caso contrário, o caos se estabeleceria. E então. Pare de me interromper. Ela ergueu a cabeça uma fração de milímetro. Acredito que você tenha acabado de me interromper. Blake contou até 5 antes de dizer: vou ignorar isso. Os lábios dela se torceram de um modo que uma pessoa otimista talvez chamasse de sorriso. Acho que pode me dar uma mão? Blake encarou-a sem compreender. Preciso me levantar, explicou Caroline. Ela se interrompeu, pois não iria dizer àquele homem que seu traseiro estava ficando molhado. Está úmido aqui, murmurou por fim. Blake grunhou algumas coisas que Caroline duvidou que tivesse sido dito para que ela compreendesse, e quase bateu com a xícara de chá que ele claramente esquecera que estava carregando sobre a mesa. Antes que Caroline tivesse tempo de se assustar com o barulho da bandeja, a mão direita dele estava esticada diante do rosto dela. Obrigada, disse Caroline com o máximo de dignidade que conseguiu reunir, que sem dúvida não era muito. Ele a ajudou a voltar para o sofá. Não se levante de novo. Não, senhor. Ela bateu uma continência exagerada, o que não pareceu ter nenhum efeito em melhorar o humor de Blake. Você nunca consegue falar sério? Como? Fazendo saudações jocosas, colocando todos os meus livros no chão, dobrando pássaros de papel. Não consegue levar nada a sério? Caroline estreitou os olhos e o observou agitar nervosamente os braços enquanto falava. Só o conhecia há poucos dias, mas era mais do que o suficiente para saber que aqueles rompantes de emoção não lhe eram característicos. Ainda assim, não gostou de ver suas tentativas de amizade e civilidade serem jogadas de volta em seu rosto como água suja do banho. Quer saber como eu defino sério? Perguntou ela em um tom baixo e furioso. Sério é um homem ordenar ao filho que viole sua tutelada. Sério é uma jovem não ter para onde ir. Sério não é um vaso virado e um tapete molhado. Ele apenas a encarou, carrancudo em resposta. Por isso, Caroline acrescentou, enquanto a minha breve continência estava apenas tentando ser amigável. Não quero que sejamos amigos, retrucou ele. Sim, já percebi. Você está aqui por 2 razões, e apenas por essas 2 razões, e é melhor não se esquecer disso. Talvez você pudesse fazer a gentileza de me elucidar. 1. Você está aqui para nos ajudar a capturar Oliver White. 2. Ele pigarreou e realmente enrubesceu antes de repetir a palavra. 2. Você está aqui porque, depois de raptá-la, sem que você desse nenhum motivo para isso, bem, tenho uma dívida com você. Ah, então supostamente não devo tentar ajudar no casa ou no jardim, nem ser simpática com os criados. Blake encarou com irritação, mas não respondeu. Caroline assumiu o silêncio como afirmação e assentiu de forma que teria deixado a rainha orgulhosa. Entendo. Nesse caso, talvez seja melhor você não me acompanhar no chá. Como assim? Tenho um hábito terrível, sabe? Só um? Um que poderia ofendê-lo, senhor, devolveu ela, o tom não muito gentil. Quando tomo chá com outras pessoas, tendo a conversar com elas, e quando converso, costumo fazer isso de modo educado e simpático. E quando isso acontece, o sarcasmo não combina com você. E quando isso acontece, continuou Caroline, aumentando o tom de voz, a consequência costuma ser das mais estranhas. Não o tempo todo, não se preocupe, e certamente não no seu caso, Sr. Ravenscroft, mas tenho certeza de que você não gostaria de arriscar. De arriscar o quê?
Ora, de se tornar meu amigo. Ah, pelo amor de Deus, resmungou ele. Só faça a gentileza de empurrar a bandeja de chá na minha direção. Por favor. Blake encarou por um momento antes de fazer o que ela pedira. Gostaria de uma xícara para levar quando sair? Não, disse ele em tom malicioso. Vou ficar. As consequências podem ser fatais. Acredito que as consequências poderiam ser ainda mais fatais para minha mobília se eu a deixasse sozinha. Caroline o encarou com severidade e pousou a xícara sobre o pires com força. Leite? Sim, sem açúcar. E tente ser gentil com a porcelana. É herança de família. Agora que estou pensando nisso. Agora que está pensando no quê? Perguntou Caroline, irritada. Eu, de fato, deveria fazer alguma coisa em relação à mancha no tapete. Eu mesma limparia tudo, disse ela em tom excessivamente doce, mas você ordenou que eu não ajudasse com a casa. Blake ignorou. Levantou-se e cruzou a porta aberta. Perwike! Chamou. Perwike se materializou como se Blake o houvesse invocado. Sim, Sr. Ravenscroft. Nossa hóspede teve um pequeno acidente, explicou Blake, indicando a mancha úmida no tapete. Nossa hóspede invisível, o senhor quer dizer? Caroline observara o moderno com interesse indisfarçado. Tudo o que Blake disse foi: Como? Se me permite a impertinência de fazer uma dedução baseada em seu comportamento nos últimos dias, Sr. Prescott, vá direto ao ponto, Prowike. O senhor claramente não quis tornar público que a senhorita, devemos chamá-la de senhorita invisível? Senhorita Trent, Caroline apressou-se a esclarecer, que a senhorita Trent está aqui. Sim, ora, ela está aqui e ponto final, concordou Blake com irritação. Você não precisa fingir que não vê. Ah, não, Sr. Mescott, ela está perfeitamente visível agora. Perrike, ainda vou estrangulá-lo um dia desses. Não duvido, senhor, mas se me permite a impertinência do que, Perrike? Só gostaria de perguntar se a visita da senhorita Trent a Sandcroft Manor deve ser tornada pública agora. Não, respondeu Caroline, bem alto. Ou melhor, prefiro que mantenha essa informação para si, pelo menos por mais algumas semanas. É claro, concordou Prowike, fazendo uma elegante mensura. Agora, se me derem licença, cuidarei do incidente com o tapete. Obrigada, Prowike, disse Blake. Se me permite a impertinência, Sr. Ravenscroft, o que é agora, Prowike? Gostaria apenas de sugerir que o senhor e a senhorita Trent talvez ficassem mais confortáveis se tomassem o chá em outro cômodo, enquanto arrumo este. Ah, ele não está tomando chá comigo, informou Caroline. Estou, sim, afirmou Blake. Não entendo por quê. Você mesmo disse que não queria ter nenhum contato comigo. Isso não é totalmente verdade, devolveu Blake. Gosto muito de irritá-la. Sim, isso está muito claro. A cabeça de Perrike virava de um lado para o outro, como um espectador em um jogo de badminton. E então o homem sorriu. Você, vociferou Blake, irritado, apontando para Perrike. Fique quieto. O mordomo levou a mão ao coração em um gesto dramático de consternação. Se me permite a... Perrike, você é o mordomo mais impertinente em toda a maldita Inglaterra, como bem sabe. Só pretendia perguntar, retrucou o mordomo, parecendo bastante orgulhoso de si, se gostariam que eu levasse a bandeja com chá para outro cômodo. Caso não se lembre, sugeri que talvez ficassem mais confortáveis em outro lugar. É uma excelente ideia, Perrike, concordou Caroline com um sorriso devastador. Senhorita Trent, a senhorita sem dúvida é uma mulher de modos superiores, bom humor e mente astuta. Ah, pelo amor de Deus, resmungou Blake. Sem falar, continuou Perrike, em seu extremo bom gosto e refinamento. Foi a senhorita responsável pela adorável rearrumação do nosso jardim ontem? Sim, confirmou ela, encantada. Gostou da nova disposição das plantas? Senhorita Trent, o jardim agora é um claro reflexo da mão de uma pessoa com senso estético raro. Uma disposição brilhante, com apenas um toque de impetuosidade. Blake parecia capaz de chutar alegremente o mordomo até Londres. Perrike, a senhorita Trent não é candidata à canonização. Lamentavelmente não, admitiu o mordomo. Na verdade, não que eu tenha considerado a igreja como um lugar de critérios impecáveis. Quando penso em algumas das pessoas que canonizaram, ora, a risada de Caroline encheu a sala. Perrike, acho que amo você. Onde esteve durante toda a minha vida? O mordomo sorriu com modéstia. Servindo o Sr. Ravenscroft e o tio dele antes disso. Espero que o tio tenha sido um pouco mais animado do que ele. Ah, o Sr. Ravenscroft não foi sempre assim mal-humorado. Ora, quando ele era um rapaz... Perrike, brandou Blake, você está perigosamente perto de ser demitido sem referências. Sr. Ravenscroft, disse Caroline com um tom de reprovação, não pode nem pensar em...
Ah, não se preocupe, senhorita Trent, interrompeu Proark. Ele ameaça me demitir quase todo dia. Desta vez estou falando sério, afirmou Blake. Ele também diz isso todo dia, falou Proark, dirigindo-se a Caroline, que o recompensou com uma risadinha. Não estou achando graça nenhuma, anunciou Blake, mas ninguém pareceu ouvir. Vou levar isso para o outro cômodo, declarou Proark, voltando a colocar as xícaras na bandeja. Deixarei a bandeja na sala verde, caso desejem ir para lá. Não dei nem um gole, murmurou Caroline, enquanto observava o mordomo desaparecer no corredor. Ele é absolutamente... Sem dizer nada, Blake a levantou nos braços e saiu apressado da sala. Se é chá que você quer, grunhou, então é chá que terá, mesmo se eu tiver que seguir esse maldito mordomo até Bournemouth. Não sabia que você era capaz de ser tão agradável, comentou Caroline em um tom irônico. Não me provoque, senhorita Trent. Caso não tenha percebido, minha paciência está por um fio. Ah, eu percebi. Blake a encarou incrédulo. É impressionante que ninguém tenha assassinado você até agora. Ele atravessou o corredor pisando firme, com Caroline agarrada aos seus ombros, até chegarem à sala verde. Não havia nem sinal de bandeja de chá. Brewike, chamou Blake. Ah, Sr. Ravenscroft, exclamou o mordomo de algum lugar. Onde está ele? Caroline não pôde deixar de perguntar enquanto virava a cabeça para olhar para trás. Só Deus sabe, murmurou Blake. Então gritou: Onde diabo... Ah, aí está você, Brewike. Que susto você me deu, disse Caroline com um sorriso. É um dos meus talentos mais úteis, retrucou Brewike da porta. Tomei a liberdade de levar a bandeja para a sala azul. Achei que a senhorita Trent apreciaria a vista do oceano. Ah, não há nada que fosse me dar mais prazer, afirmou Caroline, obviamente encantada. Obrigada, Brewike. Você é tão atencioso. Brewike abriu um sorriso. Blake ficou carrancudo. Há algo mais que eu possa fazer para deixá-la confortável, senhorita Trent? Perguntou o mordomo. Ela está ótima, grunhou Blake. Claramente ela... Brewike, a ala oeste não está pegando fogo? O mordomo fez uma expressão confusa, cheirou o ar e encarou o patrão sem compreender. Não compreendi, senhor. Se não há um incêndio a ser apagado, disse Blake, então com certeza você vai conseguir encontrar outra tarefa para realizar. Sim, é claro, Sr. Ravenscroft, respondeu o mordomo, e com uma breve mesura deixou a sala. Você não deve ser tão impaciente com ele, repreendeu Caroline, e você não deve me dizer como gerenciar a minha casa. Não estava fazendo isso. Só estava dizendo que você deveria ser uma pessoa mais gentil. Isso é ainda mais impertinente. Caroline deu de ombros, tentando ignorar como seu corpo estava próximo do dele, enquanto Blake a carregava pela casa. Sou impertinente com frequência. Não é preciso estar em sua companhia por muito tempo para parecer isso. Não é preciso estar em sua companhia por muito tempo para perceber isso. Caroline permaneceu em silêncio. Ela provavelmente não deveria estar falando de forma tão abusada com seu anfitrião, mas sua boca tinha o hábito de formar palavras sem qualquer participação do cérebro. Além disso, Caroline tinha quase certeza agora de que seu lugar ali em Suncross Manor estava seguro pelas próximas 5 semanas. Blake Ravenscroft talvez não a quisesse por perto, talvez nem sequer gostasse dela, mas com certeza sentia-se culpado por tê-la raptado por engano, e o senso de honra dele exigia que garantisse a Caroline um lugar para ficar até estar a salvo das garras de Oliver White. Caroline sorriu para si mesma. Um homem com senso de honra era mesmo uma coisa boa. Várias horas mais tarde, Caroline ainda estava na sala azul, mas o cômodo não tinha mais do que uma semelhança passageira com a sala em que ela entrara mais cedo. Brewike, em seu desejo de deixar a encantadora e graciosa senhorita Trent o mais confortável e feliz possível, havia levado para lá várias bandejas de comida, uma seleção de livros e jornais, um conjunto de aquarelas e uma flauta. Quando Caroline avisara que não sabia tocar o instrumento, Brewike se oferecera para ensiná-la. Blake, enfim, perdera a paciência quando Perwike, por fim, se oferecera para mover o piano para a sala azul. Ou melhor, oferecera que Blake, que era bem mais jovem e forte do que ele, fizesse isso. A proposta já fora ruim o bastante, mas quando Caroline perguntara se Perwike tocaria para ela, o mordomo respondera: Santo Deus, não sei tocar, mas estou certo de que o Sr. Ravenscroft ficaria feliz em entretê-la durante a tarde. A essa altura, Blake jogara os braços para o alto e saíra pisando duro da sala, resmungando algo sobre como o mordomo nunca o tratara com tamanha gentileza e preocupação. E desde então, Caroline não o vira mais. No entanto, ela conseguira se manter bastante interdita ao longo da tarde, comendo doces
e folheando os exemplares mais recentes do London Times. Sinceramente, poderia se acostumar a uma vida daquela. Até o tornozelo já não doía tanto. Estava encantada com as colunas sociais. Não que tivesse qualquer ideia de quem eram pessoas ali mencionadas. É claro, com exceção talvez do impetuoso e perigoso Lord R, que Caroline estava começando a desconfiar que talvez fosse seu novo amigo, James, quando o próprio Marquês entrou na sala. Quanto tempo? Comentou ela. Aceita um doce? James passou os olhos pela sala com curiosidade indisfarçada. Arrumaram outro banquete sem que eu soubesse? Belwike só quis certificar que eu me sentisse confortável, explicou Caroline. Ah, sim, os criados parecem estar encantados com você. Isso está enlouquecendo o Blake. Ótimo. James pegou um doce do prato e continuou. Sabe o que descobri? Não tenho ideia. Ele levantou uma folha de papel. Você. Como assim? Seu tutor parece estar à sua procura. Ora, não estou surpresa, comentou ela, pegando o anúncio para examiná-lo. Afinal, vale bastante dinheiro para ele. Ah, isso é engraçado. O quê? Isso, Caroline apontou para o retrato desenhado dela que estava abaixo de uma manchete onde se lia Moça desaparecida. Foi o Percy que fez o desenho. Percy? Sim, eu deveria ter imaginado que Oliver mandaria Percy fazer. Ele é sovina demais para gastar dinheiro com um artista de verdade. James inclinou a cabeça e examinou o desenho com mais atenção. Não está muito parecido. Não, não está. Mas suponho que Percy tenha feito isso de propósito. Ele, na verdade, tem bastante talento com a pena e o papel. Mas lembre-se, Percy, tanto quanto eu, não quer que eu seja encontrada. Rapaz tolo, murmurou James. Caroline ergueu os olhos, surpresa, certa de que ouvira mal. Rapaz tolo, murmurou James. Caroline ergueu os olhos, surpresa, certa do que ouvira mal. Como? Percy, está muito claro para mim, pelo que você disse, que não é provável que ele consiga ninguém melhor do que você. Se eu fosse ele, com certeza não teria reclamado da mulher escolhida por meu pai para ser minha futura noiva. Se você fosse Percy, disse Caroline em um tom irônico, Percy seria um homem muito melhor. James riu. Além do mais, acrescentou ela, Percy acha que não sou nem um pouco atraente, que tenho um interesse mórbido por livros e ele não parava de reclamar que eu nunca conseguia ficar quieta. Ora, você não consegue. Ficar quieta? Sim, basta olhar para o seu tornozelo. Isso não tem nada a ver com... Isso tem tudo a ver com... Ora, disse uma voz arrastada à porta. Não estamos confortáveis? James ergueu os olhos. Ah, bom dia, Ravenscroft. E onde foi que você se escondeu essa manhã? James levantou o anúncio que trouxera da cidade. Fui investigar Nossa Senhorita Trent. Ela não é nossa, Senhorita Trent. Perdoe-me, disse James com um sorriso travesso. Sua Senhorita Trent. Caroline imediatamente rebateu a ofensa. Não sou. Que conversa estúpida, interrompeu Blake. Exatamente o que eu penso, murmurou Caroline. Então apontou para o anúncio sobre ela e disse... Olha o que o Marquês trouxe da cidade. Achei que tinha lhe dito para me chamar de James, redarguiu o Marquês. Marquês está perfeito, resmungou Blake. E que diabo é isso? James entregou o papel ao amigo. Blake afastou a folha na mesma hora. Esse desenho não se parece em nada com ela. Não acha? Perguntou James, a expressão angelical. Não, qualquer tolo pode ver que o artista desenhou os olhos um pouco próximo demais e a boca está toda errada. Se quisessem de fato capturar Caroline no papel, deviam tê-la desenhado sorrindo. Acha mesmo? Perguntou Caroline encantada. Blake ficou carrancudo, claramente irritado consigo mesmo. Eu não me preocuparia com a possibilidade de alguém encontrá-la, baseado nisto. Além do mais, ninguém sabe que está aqui, e não estou esperando convidados. É verdade, murmurou James. E por que alguém iria se importar? Nenhuma recompensa foi mencionada, acrescentou Blake. Nenhuma recompensa? Exclamou Clarinho. Ora, aquele canalha. James riu alto, e até mesmo Blake, rabugento como era, teve que abrir um sorriso. Bem, não me importo, anunciou ela. Não me importo mesmo por ele não oferecer recompensa. Na verdade, fico satisfeito. Estou muito mais feliz aqui do que quando estava em qualquer outro lugar com um dos meus tutores. Eu também estaria se Perwick e a senhora Mico me tratassem como tratam você, comentou Blake com ironia. Caroline se virou para ele com um sorriso travesso. A vontade de zombar do anfitrião era forte demais para ser ignorada.
Ora, ora, não fique todo irritadinho só porque seus criados gostam mais de mim. Blake começou a dizer alguma coisa, mas acabou caindo na gargalhada. Caroline sentiu uma felicidade instantânea espalhar por seu corpo, como se seu coração reconhecesse que ela fizera algo muito bom ao provocar uma risada naquele homem. Precisava de Blake e do abrigo da casa dele, mas tinha a sensação de que ele talvez também precisasse, só um pouquinho dela. Blake era uma alma ferida, muito mais do que ela mesma. Caroline sorriu, encarando-o nos olhos, e murmurou: Gostaria que você risse com mais frequência. Sim, disse Blake, rabugento outra vez. Você já disse isso. Estou certa a esse respeito. Em um impulso, ela deu um tapinha carinhoso na mão dele. Admito que estou errada sobre muitas coisas, mas tenho certeza de que estou certa sobre isso. Um corpo não pode seguir em frente sem risadas, como vem acontecendo com o seu. E como sabe disso? Que um corpo não pode seguir em frente sem risadas ou que você não ri há muito, muito tempo? As duas coisas. Caroline pensou por um momento, então respondeu: Quanto a você, ora, tudo que posso dizer é que apenas sei. Você sempre parece um pouco surpreso quando ri, como se não esperasse poder se sentir feliz. Blake arregalou os olhos de forma quase imperceptível e, sem pensar, sussurrou: Não espero. E quanto à sua outra pergunta? Continuou ela, e um sorriso triste e melancólico perpassou seu rosto. Houve um longo silêncio enquanto Caroline tentava pensar nas palavras certas. Eu sei o que é não rir. Sei como dói. É mesmo? E sei que preciso encontrar o riso e a paz onde for possível. Eu encontrei. Ela ficou ruborizada. Não importa. Não, disse ele, ansioso. Conte-me. Caroline olhou ao redor. O que aconteceu com o Marquês? Ele parece ter desaparecido de novo. Blake ignorou a pergunta. James tinha certo talento para desaparecer quando era conveniente, e não duvidava que o amigo estivesse bancando o cupido. Conte-me, repetiu ele. Caroline encarou um ponto à direita do rosto dele, sem compreender por que se sentia tão compelida a desnudar a alma para aquele homem. Encontro minha paz no céu noturno. Foi algo que minha mãe me ensinou. Não passa de um truquezinho, mas... Ela enfim encontrou o olhar dele. Você provavelmente acha que é tolice. Não, disse Blake, com uma sensação muito cálida e muito estranha se avinhando no coração. Acho que talvez seja a coisa menos tola que ouvi em anos. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro.